gente geralmente está pensando que a gente vai negar algo ao outro, né? E raramente, acredito eu, a gente pensa que a gente está negando algo para nós mesmos. E a pessoa mais importante da nossa vida, gente, é a gente. Olá, tudo bom com você? Meu nome é Caroline Casoli e seja bem-vindo a este vídeo. Então, eu resolvi gravar esse vídeo no meu corredor, tentando uma localização aqui nova na minha casa para gravar para vocês. Espero que a iluminação e que o áudio estejam bons. Mas eu quero falar nesse vídeo sobre dizer não. E por que eu cheguei nesse tema? Eu acabei de finalizar um vlog, vocês vão ver ou antes ou depois desse vídeo, não tem problema. Mas nesse vlog eu mencionei que eu queria falar sobre esse assunto porque eu estou em um período de provas na faculdade e eu precisei dizer não para vários momentos com amigos, amigas minhas, porque eu precisava estudar. E aí veio na minha cabeça o quão isso é importante para vários motivos e quão importante é a gente aprender a dizer não até pra gente mesmo, para que a gente consiga dizer não para os outros, né? Então, quando eu coloco como a minha meta estudar determinado tema naquele dia ou naquela semana, e também quando eu coloco como uma meta que eu preciso fazer isso durante todos esses dias A, B e C, e aí no dia D eu vou ter livre, né, para fazer alguma coisa diferente ou simplesmente para dormir. Ou também eu tiro tempo, por exemplo, eu trabalho, né? Eu sou estudante, mas eu também trabalho. E aí eu trabalho na parte da manhã, tiro o tempo ali da hora do almoço, uma pausa mais longa, saio com a minha cachorra para passear, enfim, converso com o meu namorado, saio eu e ele para passear com a cachorra também, ou a gente cozinha, enfim, e aí passo umas 2 até 3 horas de pausa e depois eu começo a estudar até, enfim, a noite toda, né, 10, 11 horas da noite, desde a metade da tarde até ali o final da noite antes de dormir. E eu percebi que isso me ajudou a absorver mais durante o sono e tal, e essa pausa grande no meio do dia para aproveitar o sol, para sair. Eu moro na Alemanha, então aqui a gente tem um período muito grande de inverno, então quando eu consigo sair, aproveitar o sol, aproveitar a vida lá fora nesse horário de almoço, né, acaba que me rende muito mais do que eu trabalhar e depois começar direto a estudar, e aí às 8 da noite eu fico livre, mas aí não tem mais tanto sol e por aí vai. Por que eu tô falando sobre isso? Porque dentro dessas minhas condições de estudar tópico A, tópico B, tópico C na semana, no dia A, B e C também, enfim, e ter essas pausas longas, eu poderia também colocar outras coisas como prioridade. Sair para encontrar alguns amigos, beber no final de semana. No meu caso, minha prioridade é sair com a minha cachorra, comer bem e ir para academia. Então, mesmo na época de prova, eu gosto de ir para academia, então faço esse esforço de sair para treinar. Mas, como eu disse, eu poderia colocar outras coisas como prioridade. Não que os meus amigos não sejam prioridade, tá, gente? Mas eu preciso também colocar que a diversão nesse momento, né, a diversão que eu falo nessa questão de amizade, de sair para alguns eventos, a gente tá no verão, então tem vários shows, várias coisas acontecendo na cidade, e aí eu não posso ir porque eu tenho que estudar. Mas aí às vezes as pessoas podem pensar, mas você pode ir na academia, mas você pode sair com a sua cachorra, você pode tirar uma pausa de almoço de 2, 3 horas. Então por que você não pode juntar todo esse tempo de estudo em um único dia e sair no final de semana? E no meu caso é porque eu coloco as minhas prioridades e eu aprendi a dizer não tanto para os meus impulsos, porque eu consigo pensar na minha recompensa, então eu sei que quando acabar o período de prova eu vou ter ali o resto do verão para poder aproveitar. Eu tenho viagens marcadas que eu quero gravar, inclusive se você não me segue, começa a me seguir aí, por favor. Se você achou até agora o tema interessante, a forma que eu falo interessante, também curta e começa a seguir o canal, como eu acabei de dizer. Dá uma olhadinha nos outros vídeos também, que eu tenho certeza que você vai achar um tema super interessante para você. Eu falo de vários assuntos, mas a vertente principal é o desenvolvimento feminino. Eu tô nessa fase de desenvolvimento, né? E dessa mudança, né? De ser menos adolescente, mais mulher e tal, enfim, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na minha vida. E voltando aqui para a história principal, que eu me perdi um pouquinho, quando eu coloco as minhas prioridades de forma assertiva, eu consigo dizer não para algumas necessidades e consigo entender que eu vou ter férias maravilhosas, que já estão programadas, e é esse ponto que eu estava falando, e que eu quero gravar para vocês, então, por favor, né, acompanhe aí para ver os próximos vlogs sobre isso. Realmente vão ser férias bem legais. E eu sei que isso vai chegar a um determinado ponto, mas até lá eu preciso estudar bastante, passar as minhas provas e preciso também trabalhar bastante, né,
juntar dinheiro para poder depois ter esse tempo de curtir, de aproveitar. Então tudo na vida faz parte desse equilíbrio. Independente da sua condição financeira, a gente tem que equilibrar assim, o que a gente vai plantar e o que a gente vai colher. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês tem a ver com esse assunto, né, de dizer não, porque a gente só consegue preparar e separar as nossas prioridades quando a gente aprende a priorizar, né, as nossas tarefas e o que a gente tem como prioridade na nossa vida, as nossas atividades que a gente mais gosta e que nem é tão prioridade assim, que pode realmente ser colocado um pouquinho para depois. Então, eu quero passar aqui para vocês, não é uma dica de tipo A, B, C, faça isso, faça aquilo, mas é uma forma nova de pensar, né, de como você pode trabalhar esse não para você. Porque às vezes você tá vendo esse vídeo porque para você tem dificuldade de dizer não. Provavelmente, na verdade, você tá vendo esse vídeo porque você tem essa dificuldade. E quando a gente pensa nessa dificuldade, a gente geralmente está pensando que a gente vai negar algo ao outro, né? E que a gente se sente mal porque a gente está negando algo a uma outra pessoa. E raramente, acredito eu, a gente pensa que a gente está negando algo para nós mesmos. E a pessoa mais importante da nossa vida, gente, é a gente. Tanto que a gente fala, né, quando tá no avião, que se a máscara descer, por favor, coloque em você antes de colocar nas outras pessoas. Porque você precisa se ajudar primeiro para ajudar outras pessoas. Assim como na Bíblia, né, eu não sou uma pessoa religiosa, mas na Bíblia fala que a salvação é única, né? Você com você mesmo, se você não consegue salvar outra pessoa. Então, assim, você é com você. A gente tem que ser um pouco individualista em alguns momentos da vida para poder conseguir avançar. E quando a gente pensa que o não é negar algo a outra pessoa, mas na verdade é basicamente, na maioria das vezes, negar algo para você mesmo, né? Negar algo para si, a gente começa a ter uma perspectiva diferente. A gente começa a pensar no nosso tempo. Você precisa também verificar quanto vale o seu tempo. Quanto de dinheiro vale o seu tempo? Eu não estou fazendo uma questão filosófica aqui. Eu quero saber realmente quantos reais, quantos dólares, quantos euros valem a sua hora. Quanto que estão te pagando para trabalhar? Quando a gente chega nesse número, às vezes a gente se assusta, pro bem ou pro mal. A gente se assusta que a gente não ganha o suficiente, que a gente está sendo muito barato, né? O nosso custo. E aí isso é bom pra gente se motivar, pra gente conseguir melhorar no nosso ambiente de trabalho, enfim, o que a gente precisa fazer para melhorar. Mas também serve pra gente ver de que, nossa, a gente ganha bem, a gente ganha bastante. Mas aquilo que eu comprei custa tantas horas de vida minha. Porque é vida, gente, é hora de vida, a hora não volta, a hora é mais valioso que dinheiro. Se vocês pararem para pensar nisso, a gente percebe quão é louco a nossa vida. Eu moro num apartamento pequeno, né? Eu tô gravando no meu corredor para vocês. E o apartamento ele é bem pequenininho. Eu, meu namorado e minha cachorra, a gente mora no Brasil, não tem muita essa noção, na Alemanha a gente fala mais em metros quadrados. Mas aqui são 53 metros quadrados. Um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. E uma varandinha pequena. Mas a localização é muito boa, perto do verde. Eu tenho sol o dia inteiro, mas não aquele sol escaldante, porque é o melhor horário do dia, do sol. Eu não tenho que me preocupar com barulho, né? Os vizinhos são super gente boa. Dá pra ouvir que às vezes tem alguém fazendo um barulho aqui ou lá, mas todo mundo respeita todo mundo aqui. Eu posso ter minha cachorra na paz do Senhor, porque aqui na Alemanha é muito chato pra ter cachorro, porque você tem que se preocupar muito com essa questão de barulho. Mas a minha cachorra também é super boazinha, então tá tudo certo. Só que assim, eu tenho uma tranquilidade que eu paro pra pensar junto com meu namorado, obviamente, que ele ganha mais do que eu, e a gente faz as contas e acaba que analisa que pela nossa hora de trabalho, pela qualidade de vida que a gente quer, quantidade de viagem que a gente quer fazer, é melhor a gente ficar, talvez, por enquanto, aqui ainda, né, e fazer um planejamento financeiro legal para poder conseguir um apartamento melhor no futuro. Então esse é um não, e é um big no para mim, é um não muito grande na minha vida, falar que eu não posso ter um apartamento grande agora, que eu tenho na minha ideia, uma ideia de apartamento que eu gostaria de ter, ou de uma casa, melhor ainda, mas um lugar super iluminado, como é o que eu tenho agora, porém com janelas grandes, uma sala mais ampla, e a gente vê muito apartamento, a gente sai muito para ver apartamento, para alugar ou para comprar, né, para financiar, e a gente sempre faz as contas e no final não vale a pena. E assim, eu discuti isso muito com a minha psicóloga, né, conversei muito com ela, que eu falo que é uma frustração minha, porque a minha mãe tem um vídeo falando sobre de diarista multinacional, que eu conto um pouquinho a minha história, e aí a minha mãe, ela nunca teve uma casa própria, né, e isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque é uma coisa que eu gostaria de ter, a minha casa própria, para não poder chegar na minha velhice e não ter onde cair, sabe?
E ao mesmo tempo eu preciso ser muito racional e dizer vários nãos pra mim. Tanto nãos de eu não posso gastar dinheiro com tudo que eu gostaria de gastar, né? E também um não de não dá pra ter agora aquela casa que você quer. Mesmo que teoreticamente daria pra ter, né? Mas a gente iria comprometer uma boa parte do orçamento, então não vale a pena agora, pela nossa quantidade de horas trabalhadas, do preço da nossa hora, quanto vale a nossa hora, o que a gente quer no futuro. Então a gente conta muito isso. Esse canal não é um canal de investimento, mas é só para vocês entenderem que em várias partes da vida, seja para eu decidir se eu vou sair ou não com os meus amigos enquanto eu tenho a minha semana de provas, né? Ou seja, para decidir comprar ou não um apartamento, alugar ou não um apartamento novo, ou seja, para fazer qualquer coisa, talvez um prato de comida, um tipo de comida que vai fazer mal para o meu corpo. Com isso eu tenho realmente problema. Eu digo muitos sims pra mim, porque eu gosto de ir pra academia, eu como muito bem, mas às vezes eu boto um pé na jaca assim muito forte, gente, eu tenho essa dificuldade. Mas eu, assim, pra me melhorar, me sentir melhor, é só geralmente quando eu tô de TPM, é geralmente uma semaninha no mês, depois eu volto ali pra rotina normal. Acho que isso é normal fisiologicamente falando. Mas a questão é, a gente precisa dizer nãos, e não só para pessoas, mas para coisas, para impulsos. E eu acho que a gente tem que começar a dizer não pra gente, dizer não para alguns impulsos que a gente tem. E aí quando a gente aprende a magoar, entre aspas, a gente mesmo, e a gente, né, nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida, a gente consegue entender como que o não é importante para poder dizer para outras pessoas. E não tô falando pra você sair pra ir magoando todo mundo não, tá, gente? Falando, sendo grosseiro com todo mundo, dizendo não, 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 não. A gente aprende também a dizer não, né? A cultura brasileira é uma cultura diferente. Na cultura alemã, dizer não é muito mais fácil. Mas eu já dizia não no Brasil, então é uma coisa que eu entendo que no Brasil é mais difícil de fazer. Porém, depois que que você filtra as pessoas, né? Que as pessoas que não entendem muito não, elas vão saindo da sua vida. E aí ficam as pessoas que entendem. E aí você começa a ter umas relações mais saudáveis, sabe? A ter limites. Hoje os meus amigos brasileiros aqui na Alemanha, eles sabem que eu tenho limites. Eu tenho limite de quantas pessoas eu convido pra minha casa, quem pode, quem não pode vir pra minha casa. Eu não sou a pessoa que eu faço uma festa, convido 3 pessoas e aparece 10, sabe? Eu tenho um amigo que ele adora convidar, é o convidado que convida. E aí ele sempre tem que perguntar pra mim bastante antes, com bastante antecedência. Ele já sabe que eu fico chateada se ele convidar alguém sem me falar. Porque minha casa é pequena, eu gosto das coisas que eu tenho aqui e eu quero receber com muito carinho, com quantidade de comida suficiente, quantidade de lugar suficiente, com atenção suficiente. Então, quando eu recebo pessoas, eu recebo com muito carinho aqui. Então, eu preciso saber quantas pessoas vêm. Não é assim que de 3 são 10, sabe? E não é só questão de financeira, tá, gente? É questão de receber pessoas na casa porque vai gastar mais e tal, não é nada disso. Mas é também porque é a minha casa. E eu acho que pessoas em casa, a gente tem que escolher muito bem quem a gente recebe, por questão de energia mesmo, sabe? Às vezes é um olho grande, eu não tenho muito. Você tá vendo aqui e eu não tenho muito. Mas talvez você esteja vendo aí e você acha que eu tenho muito, porque de acordo com a sua realidade, isso aqui é muito, sabe? E cada um tem um parâmetro, uma régua diferente, mas também isso pode atrair sim olho grande, pode atrair questionamentos, principalmente no exterior, quando as pessoas às vezes não entendem alguns sacrifícios que você faz, alguns vários nãos que você precisou dizer para poder conseguir, por exemplo, trabalhar na sua área, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente traz para o nosso círculo de amizade, para nossa vida, para o nosso interior, tanto da nossa mente, enfim, né, do nosso tempo, quanto da nossa casa também. Então tudo na vida é formado de sims e de nãos, eu vejo muito dessa forma. E eu resolvi fazer esse vídeo justamente para compartilhar essa ideia que ficou mais aflorada por causa justamente desse período aí de prova, de estudar para prova, faculdade, de estudo intenso, que eu não gravei vídeo. Eu fiz um vlog e demorei 2 semanas para terminar esse vlog e eu não postei, porque o YouTube para mim, não é que ele não seja importante, ele é muito importante, gente. Eu cuido de vocês aqui, eu tenho poucos seguidores, o canal ele é muito novinho, mas eu tomo muito cuidado com o que eu falo, como eu apresento as coisas, porque eu quero que seja um ambiente gostoso, de conversa, de você relaxar. Talvez você tá me ouvindo, tá cozinhando, talvez você tá me ouvindo antes de dormir. Então eu não quero fazer uma coisa tipo, que eu vou criar várias polêmicas e o comentário vai virar uma sessão de guerra. Não, eu quero ser uma coisa de entretenimento mesmo pra vocês, mas ao mesmo tempo que te traga alguma coisa positiva, que a gente consiga fazer uma troca, que você aprenda algo aqui, ou pelo menos reflita sobre algo. Mas, ao mesmo tempo, o YouTube, ele é um hobby pra mim, porque ele não me traz questões financeiras, nem R$1, nem 1 centavo.
Eu não tenho um canal monetizado, se você viu propaganda no meu vídeo, eu não recebi nada por isso ainda. Vou receber em nome de Jesus, inclusive, de novo. Me segue aí, curte, comenta. Continuando, eu preciso focar nas coisas que me trazem retorno financeiro, que é o meu trabalho, e também que vão me trazer no futuro retorno financeiro profissional, que são as minhas provas da faculdade. Então, eu estou nesse período e eu vou focar nisso. Então, quer dizer que eu vou gravar menos. E tá tudo bem, eu vou ficar 2 semanas sem postar, tá tudo ótimo, tá tudo bem, meu coração tá bem com isso. E depois eu vou postar um vídeo que eu vou estar aqui pra vocês, que eu não vou fazer uma coisa, sei lá, né, do nada, jogada pra cima só por fazer. Eu realmente sentei, pensei e resolvi conversar com vocês. É isso. Ai, tem um outro cachorro latindo bem alto, inclusive. Eu acho que eu deixei a janela aberta. As janelas aqui de casa, elas têm proteção de som. Então, se eu fecho tudo, não dá pra ouvir lá fora. A menos que tenha uma tempestade muito forte. Senão, assim, ou sirene de bombeiro, sabe? Mas assim, carro passando, cachorro latindo, pessoas falando, não consigo ouvir nada. Mas eu acho que eu deixei alguma janela aberta porque dá pra ouvir. Eu ouvi várias vezes, espero que vocês não tenham ouvido aí durante o vídeo. É isso, muitíssimo obrigada. Não sei quanto tempo, mas esse vídeo acho que durou uns 20 minutos, pelo que eu tô vendo ali. Então, tempo ok. Muitíssimo obrigada por ter me ouvido até aqui. Espero que essa conversa tenha sido interessante e gostosa pra você. Foi muito bom pra mim. Eu pensei realmente nesse vídeo, eu pensei no que eu poderia falar e como eu poderia exemplificar, porque é isso, o canal, ele vem trazendo temas pra gente conversar, mas também baseados nas coisas que eu vivo, nas coisas da minha vida, nesse momento que eu tô passando de pensar mais sobre mim, sobre as coisas que eu quero pra minha vida e de como eu quero ser também. Então, se você se identificou comigo, se você se identificou com a minha forma de pensar, ou talvez não se identificou com a minha forma de pensar, mas acha que eu tenho uma forma legal de trazer uma informação pra você, de me comunicar, siga o canal e curta esse vídeo, porque eu acho que a gente precisa, isso é uma coisa que eu tô, é uma ideia inclusive para outro vídeo, é uma coisa que eu tô exercendo, que é seguir pessoas que saiam da minha zona de conforto, que têm pensamentos diferentes do meu, mas não pessoas sensacionalistas, sabe? Canais sensacionalistas ou de notícias falsas, essas coisas assim, não, tá, gente? Eu não quero trazer mais problema pra minha vida e nem confusão mental. Mas pessoas que às vezes têm uma realidade financeira diferente, que têm uma realidade de trabalho diferente, ou que têm uma filosofia de vida diferente, mas de uma maneira calma, de uma maneira legal pra compartilhar, pra conversar, como se fosse uma troca mesmo. Então eu estou me abrindo mais pra isso no Instagram, no YouTube, seguindo contas que me fazem um pouquinho ter mais essa abrangência e não que me incomode, porque obviamente eu não quero ficar incomodada o tempo todo com as coisas que eu vejo online, mas eu não preciso necessariamente me identificar 100% com tudo, ficar numa bolha, sabe? Eu quero sair um pouquinho dessa bolha, e isso é um problema atual, super atual, do mundo inteiro, não só do Brasil, mas na Alemanha é inclusive um tema super atual, nos Estados Unidos super atual, então assim, no mundo, gente. Então, se você mesmo não se interessando, não é que não se interessando, mas mesmo você tendo críticas a alguns pensamentos que eu tive, escreva aqui embaixo a sua crítica de uma forma respeitosa, de uma forma de conversa, tá? Não pra atacar, porque eu sou uma pessoa que tô aqui. E siga também o canal pra gente, talvez você tenha outras coisas pra você criticar, pra você compartilhar e tal. Talvez o seu pensamento seja super interessante também, mesmo sendo totalmente diferente do meu. E eu respeito isso, eu realmente quero isso pra minha vida, eu quero pessoas que tragam esse contraponto. Eu me acho uma pessoa super sensata, né? Eu me acho uma pessoa super focada e são qualidades que eu vejo em mim, mas obviamente que eu nem, se você perguntar pro meu namorado se eu sou uma pessoa sensata, ele vai dizer às vezes, porque tem vezes que eu sou meio louca, gente. Então assim, cada um tem de mim um pouquinho, né? Aqui no YouTube eu tô sentada, preparando pra falar pra vocês, né? Preparei uma velinha aqui, isso eu já faço no meu dia a dia, eu realmente ligo vela pra estudar e tal. Mas assim, eu sentei com calma pra falar com vocês, pensei no que eu vou falar. Mas obviamente no dia a dia eu sou basicamente 70% do que eu sou aqui no vídeo. Os outros 30% é uma coisa muito louca. Então tem alguns vlogs aí pra vocês verificarem também alguma coisa da minha vida, da minha realidade. Mas assim, ninguém é 100% do que aparece aqui nesse quadrado aí do computador, né? Ou do seu celular. Muito obrigada, de novo, a milésima vez que eu termino esse vídeo. Agora, de verdade, tchau e até o próximo vídeo. Bye!